Bom dia. Queria saudar o doutor Roberto Focaccia, que acaba de chegar. Muito bom dia. É uma honra estar aqui como palestrante e organizadora da 14ª edição do Congresso Paulista de Infectologia. Hoje eu vou ter a honra de poder falar de um assunto aí, de uma doença, vou descer aqui no púlpito, que em menos de 2 anos a gente fez 2 emergências globais de interesse internacional para essa doença. Doença com muitas lacunas de conhecimento. O Brasil foi o 2º país do mundo em quantidade de casos e o 2º em número de óbitos, e participa ativamente da construção da ciência, de tratamento, estudos acontecendo no nosso país, para tentar entender melhor essa doença e construir políticas públicas para uma doença que foi e ainda é negligenciada. A gente perdeu 2 anos de oportunidades de estudar a mpox, e agora, de novo, uma situação de risco de global, especialmente com a clade 1B. Então, esses são os meus conflitos de interesse para a aula de hoje. Bem, o conceito de One Health foi discutido muito no Congresso e vai ser discutido em inúmeras palestras, né? E a pergunta que eu faço para nós profissionais infectologistas e epidemiologistas que trabalham com vigilância é: existe paz na vida do infectologista? Definitivamente a resposta é não. E não é só do epidemiologista, não. Vamos ser injustos com o laboratório, com vigilância epidemiológica, porque para articular um programa de uma doença nova, para diagnóstico, para tratamento, para vacina em tempo tão curto e com pouca evidência é desafiador, especialmente para uma doença negligenciada, né? E está aí, né, as pandemias ou as epidemias, uma passando o bastão para a outra, né? A gente quer qual será o próximo bastão e qual será a próxima pandemia, né? Então, eu montei uma agenda para a aula de hoje. A gente vai discutir aspectos da virologia, os primeiros 50 anos da mpox, transmissibilidade, também com muitos pontos desconhecidos, aspectos clínicos, focando na gravidade na população imunossuprimida, o diagnóstico, que agora tem mais um desafio com a clade 1B, vigilância genômica, os antivirais com evidência muito escassa com relação à resposta clínica. As vacinas é um outro vespeiro para falar, que é briga, tiro, porrada e bomba para falar de vacina de mpox, como a gente perdeu tempo falando de não tendo vacinas. E, para finalizar, a comunicação sobre essa doença, especialmente o estigma, e não repetir os mesmos erros da epidemia de HIV no começo dos anos 80. Tá aqui os aspectos virológicos vamos falar dos clados, dos cladogramas, que todo mundo falou nos últimos tempos. É um vírus de DNA de fita dupla, com envelopado, ele persiste quase 2 semanas no meio ambiente. Então, a questão da transmissibilidade é importante quando a gente fala dos nossos protocolos de biossegurança. A família Poxviridae, Smallpox, Cowpox e Vaccinia. Os reservatórios, os roedores e outros reservatórios que a gente nem conhece com relação à mpox, né? Os 2 clados aí que chamaram a atenção e ditam aí as pesquisas nos últimos 2 anos. O clado 1A, dividido em 1A e 1B, e 1B provavelmente associado à doença mais severa, também com dúvidas com relação a essa severidade do clado 1B, e o clado 2, 2A e 2B. O 2B motivou e é hoje ainda o responsável pelo esse surto multinacional que começa no ano de 2022. Né? Então, tivemos aí, desde 1970 a 2022, spillover de casos importados de viajantes. Essa é a história dos primeiros 50 anos aí da mpox. Né? Está aí o cladrogama, que a gente entrou em contato, a maior parte é o 2B mesmo, 1A e 1B também aparecendo nos últimos tempos. E aí, como foram os primeiros 50 anos da mpox, né? Tá aí um macaquinho falando com a galinha, né? Como é ruim ter o pox no nome da frente, né? E a gente mudou o nome da doença, né? Não é monkeypox, é importante falar isso, né? A OMS já desde 2023 é mpox, né? E ali os clados o Congo Basin mudou, a gente mudou até os nomes. Aliás, a gente não fica falando de clado pelo nome dos locais, né? Desde a época da Covid a gente mudou essa nomenclatura, né? Então, um ciclo endêmico de casos importados basicamente faz os primeiros 50 anos aí da mpox. Tá aí todos os pequenos surtos que aconteceram nos últimos 50 anos, aí nesse slide tentando colocar, e ali em 2022 o surto multinacional. E olha que bichinho bonitinho aqui, né? Esse é o cão da pradaria, né? No ano de 2013, a gente teve aí, importaram alguns animais da Nigéria e dentro da caixa lá tinha juntos bonitinhos os cães da pradaria que se infectaram para mpox em um surto no Texas aí com 50 casos, e a culpa não foi dele em 2022, definitivamente, aí do cão da pradaria.
Já em 2017, num surto multinacional na Nigéria, alguns avisos foram dados e não foram escutados com relação ao mpox. Então, uma publicação de 2017 do Jimmy Ogani, a gente vai falar 2 vezes dele durante a aula, prestem atenção nesse nome, uma doença já mostrando uma gravidade na população vivendo com HIV, já com grande potencial de transmissão sexual, e a gente não fez muita coisa com essas informações desde 2017. Né? Então, nesses primeiros tempos, muitos estudos de clusters familiares, a gente não tinha muitos estudos genômicos, da dificuldade de estudar isso num local de difícil acesso, e é muito complicado fazer vigilância genômica, estudos genômicos, mas os avisos foram dados, e foram vários avisos. Né? Diminuição da imunidade vacinal contra a varíola, aumento do contato com reservatórios, comércio de animais, aumento da transmissão interhumana, evolução do vírus, viagens, mundo globalizado, novas vias de transmissão, o aumento da capacidade diagnóstica e poucos estudos e muitas oportunidades perdidas. Está aqui o Jimmy Ogana, ele é da Nigéria, e ele, num editorial já no ano de 2017, faz um alerta, né? E lembrar que nós estamos falando de Nigéria, um local onde existe criminalização da questão de ser LGBT. Então, falando de transmissão sexual, isso foi completamente abortado e a gente não avançou em estudar essa questão da transmissão sexual, e ele foi profético, né? E o surto multinacional aconteceu em 2022, a gente vai falar desse surto agora, com a transmissão eminentemente, o contato pele a pele, que as pessoas não gostam de falar transmissão sexual, não gostam de falar que a mpox é uma infecção sexualmente transmissível na sua principal forma de transmissão no surto de 2022. Né? Aí, o que acontece? Né? Além da transmissão, então, mesma história do começo da epidemia de HIV, né? HSH, a gente associou aí a transmissão sexual, mas também lembrar que também pode ter transmissão intrauterina, né? Tem casos, vários estudos mostrando isso, transmissão sem contato sexual, só por morar no mesmo local, sem ter esse pródromo de exposição sexual, e também transmissão sendo uma retrozoonose. Até aí um caso lá da França de 2 pacientes que transmitiram para os cachorros. Até uma recomendação dentro das condutas de você isolar dos animais pela possibilidade da retrozoonose da mpox. Né? E o que acontece agora, desde 2022, lá mais ou menos, está aqui o pessoal do CRT que, junto comigo, enfrentou aí o começo lá no CRT, de montar toda uma estrutura dentro de um serviço de uma doença que a gente não conhecia ainda, com muitos pontos de interrogação. E a gente começa lá por volta de maio, junho, e um surto de 98 mil casos, com mais de 117 países acometidos, né? E uma doença que, nesse surto, afeta de uma forma muito desproporcional a população de homem que faz sexo com homem e pessoas trans, pessoas vivendo com HIV, pessoas que tiveram IST no ano prévio do diagnóstico e usuários de profilaxia pré-exposição. É super importante contextualizar esses grupos que foram mais acometidos pela doença. Né? E está aí uma curva lá do nosso serviço, do CRT também, com relação ao número de casos e semanas epidemiológicas, mostrando que a gente teve realmente o ápice da doença em 2022. O ano de 2023 foi um ano que a gente não teve muito caso, motivo pelo qual até a OMS decretou o fim de emergência global no ano de 2023. E aí, no ano de 2024, a gente começa a aumentar casos no final de 2023, mas não na proporção que a gente teve em 2022. Né? Qual é a situação atual da mpox no mundo? É uma situação complexa, com múltiplas epidemias diversas em diversas populações, não só na população de homem que faz sexo com homem. Então, é importante a gente contextualizar, especialmente a situação da África. Né? Então, os dados aqui do Brasil, de semanas epidemiológicas do Ministério da Saúde, a gente teve, aí nesses 2 anos, aproximadamente mais de 12 mil casos, né? Muitos casos suspeitos, mas confirmados, né? E todos da clade 2B. Né? E, importante contextualizar o dado brasileiro dos 2 anos. Olha o dado, 45% de pessoas vivendo com HIV, com diagnóstico de mpox. A razão pela qual o programa de mpox deve estar muito ligado ao programa de HIV, com relação às estratégias de contenção, vacina, diagnóstico. Né? E aqui um dado de número de óbitos do Brasil, a gente teve 16 óbitos no Brasil, sendo que 100% do sexo masculino, a média de 31 anos, 100% tiveram febre e lesões disseminadas, 94% dos casos de óbito foram em pessoas vivendo com HIV, só 31% usou antiviral, e aí 58 dias dos sintomas até o óbito, mostrando a gravidade da doença na população imunossuprimida, especialmente de pessoas que vivem com HIV. Esse é um dado atualizado, recente.
aqui do ano de 2024, tivemos 830, dado de ontem, né? Atualizei a aula ontem, e sendo que 427 casos de 2024 são na cidade de São Paulo. Importante a gente destacar aí a questão relacionada a essa distribuição desigual de casos, né? Vamos agora para o Congo, República Democrática do Congo 2024, né? Então, até conversei com um dos pesquisadores que está lá, ele me mandou algumas fotos de lá para colocar na apresentação, para a gente entender o contexto da segunda emergência global lá de saúde pública. O que acontece no Congo, né? Já existe transmissão de outros clados há muito tempo, só que que no final de 2023, o que a gente observa? Uma inclinação da curva de casos novos, né? Das 26 províncias, 23, pelo menos um caso suspeito. Em 2024, 7 mil casos suspeitos, com uma taxa de letalidade de 5,3, totalmente diferente da taxa do clado 2B. Crianças representando quase 2/3 dos casos suspeitos e 84% dos óbitos associados, e crianças com menos de 1 ano com 4 vezes maior chance de óbito comparado com maiores de 15 anos. Uma distribuição diferente, né, com relação aos grupos epidemiológicos, né? E ali na província de Kamituga, né, é tão difícil, imagina a complexidade de chegar nesses locais e fazer uma análise genômica relacionada. Então, essa cepa, que é do clado 1B, chamada de Kamituga, 300 diferentes e importantes mutações em 7 proteínas. Ela é ainda mais diferente da clade 2B, que fez o surto em 2022 e 2023 nesse mesmo país. Presença dessas mutações indicando transmissão sustentada, né, dessa variação, e 10 meses de ausência de transmissão zoonótica. Então, é importante a gente contextualizar. Prestem atenção ali na província de Kamituga, que está em vermelhinho no slide, como ela faz fronteira com vários países da África, né? Então, olha só, a doença teve realmente um espalhamento para os países vizinhos, Burundi, Ruanda, Uganda, Quênia, Costa do Marfim, ali principalmente o Burundi, também com muita dificuldade de entender a questão genômica, pela dificuldade de fazer esses estudos, né? Está aqui falando um pouquinho de Kamituga, essa área onde a gente realmente teve mais casos. É uma área mineradora, densamente povoada, as viagens frequentes, né? Então você atravessa rapidamente a fronteira para os países, né? E um número considerável de trabalhadoras do sexo que operam em Kamituga são estrangeiras e regressam aos seus locais de países de origem. Então, sim, sem nenhuma intervenção, a doença tem potencial para se espalhar a nível nacional e internacional. Temos um caso já na Suécia, um caso na Tailândia, né? E, mais do que isso, agora em agosto, nas primeiras semanas epidemiológicas lá no Congo, 2.400 suspeitas de infecção, 56 mortes já na primeira semana. E, diante de todo esse cenário, o que acontece? Aqui as fotos lá de Kamituga, é uma área mineradora. Você imagina a transmissão de doenças, crianças, né? Pensa na cabeça de vocês o cenário, né, da facilidade de transmissão de uma doença pele a pele, com o papel das trabalhadoras do sexo. Óbvio que precisa estudar melhor isso, a questão da virulência versus a qualidade da assistência, por que dessa mortalidade, se realmente tem um papel só da virulência ou também da qualidade da assistência. E a OMS decreta a emergência global pela segunda vez, pelo risco, né, espalhamento para os países vizinhos, essa variação genética, as curvas de incidência, de letalidade e mortalidade. E, olha só, isso aí é até triste falar isso, né? Mas em 2024, pela primeira vez, uma doação para os países africanos de um contingente enorme de doses, 20 mil doses para a Nigéria, né? Depois de 2 anos, né, que a gente não fez absolutamente nada, são 20 mil doses, e o pessoal ainda fica feliz quando chega as doses lá, né? E também com muita dificuldade de implementar campanhas de vacinação para uma população que nem conhece a doença, né? Então, o desafio é a questão aqui no nosso estado de São Paulo, diferença de investigação genômica, de vigilância genômica, né? Então, até numa conversa com o pessoal aqui do LUTS, né, casos de viagens para áreas endêmicas com manifestações clínicas atípicas de doença, né? Agora vai ser um desafio fazer isso nesse mundo globalizado, que as pessoas viajam. Felizmente, não tem um voo direto para o Congo, tem os hubs de entrada, e é uma área muito difícil de sair. Vocês viram a situação, né? Inclusive, o hospital mais próximo ali de Kamituga é 3 horas para chegar numa área completamente inóspita de acesso à saúde, né? Mas é importante também diferenciar o que é a vigilância genômica, né?
monitoramento sistemático, análise estatística, análise epidemiológica, avaliação geográfica, isso definitivamente não está acontecendo, nem lá que é o local onde a gente deveria fazer. Vamos falar de aspectos clínicos da doença, depois dessa introdução de aspectos relacionados à parte epidemiológica. Aqui está um cartaz que a gente colocou lá no CRT, né? É importante a comunicação, né, relacionada a essa doença. As pessoas não sabem muito o que é transmissão sexual, sintomas, né? Então, 3 semanas, mais ou menos, um período aí de incubação, né? Está aqui a entrada do vírus, eu não vou falar muito dessa parte, mas a pele é a porta de entrada, as mucosas. E, realmente, ferida, membranas mucosas, período de incubação aí de 12 dias, até podendo chegar a 3 semanas. A transmissão contato pele a pele está em um tamanho maior, realmente, porque o surto de 2022 mostrou essa como a principal forma de transmissão. Respiratória, superfície, tem estudo, mas dimensionar o tamanho disso ainda é difícil, apesar disso deve ser considerado dentro da biossegurança, ainda mais agora com a possibilidade de Clade 1B. Há também caso de transmissão e acidente com material biológico. Estudar sintomático é uma coisa muito interessante para entender transmissão. Meu doutorado está sendo em Mpox, uma das partes do meu doutorado é fazer um estudo de soroprevalência para entender um pouco a transmissão em pacientes assintomáticos dessa doença. E também, ninguém sabe muito bem como é essa transmissão relacionada aos contatos com animais silvestres aí. Também, transmissão vertical, aí, antes de 2022, tinha uma mortalidade da Clade 1 lá, estudos da República Democrática do Congo. No estudo com a Clade 2B, a gente não viu morbidade perinatal, mas agora já tem estudo mostrando com a Clade 2B lá no Congo, 8 mulheres aí internadas, 4 tiveram perdas fetais, uma taxa de mortalidade fetal de 50%, mas tem que entender melhor se tinha alguma outra causa, ainda é muito cedo para falar alguma coisa. Está ali o tamanho da transmissão proporcional das modalidades, né? A transmissão por contato parece ser muito mais importante do que as outras formas de transmissão. É óbvio que a gente tem que revisitar a dermatologia para falar das apresentações clínicas da Mpox, né? Uma doença de um espectro enorme. A gente viu o paciente no CRT com uma única lesão que não evoluiu para nada, sem pródromo, sem febre, e, paralelamente, pacientes extremamente graves, com lesões necróticas, imunossuprimidos, especialmente pacientes vivendo com HIV, né? Então, eu posso ter um quadro sem ou com pródromo, febre, dor lombar, mialgia, adenomegalia inguinal é uma coisa bastante frequente, lesões anorretais, né? A porta de entrada, sexo oral, anal, então você vê a lesão até na cavidade oral dos pacientes, lesões penianas e lesões muito dolorosas, a maior parte dos pacientes. Comum ver infecção bacteriana secundária e também a grande dica, pesquise IST concomitante, porque não é incomum de você ver IST associada. Aliás, muitos trabalhos mostraram com infecção acima de 50% de outras infecções sexualmente transmissíveis. Essas são as apresentações de lesões, né? Ali lesões crostosas, bolhosas, lesões perianais, lesão em cavidade oral, lesão em mucosa. Então é importante lembrar de diagnóstico diferencial também, né? Até porque as pessoas não conhecem a Mpox e a lista é extensa de diagnósticos diferenciais. E também lembrando de qual é o tamanho da epidemia em pacientes assintomáticos. É importante estudar essa transmissão, e já ocorre, provavelmente, antes dele ter lesão também, entender qual a proporção de pessoas assintomáticas. Esse é um trabalho que até as pessoas que me ajudaram a fazer estão aqui presentes, lá do CRT. A gente fez uma avaliação clínica epidemiológica dentro do nosso serviço, e a ideia era comparar a apresentação de doença em pessoas vivendo com HIV e usuários de profilaxia pré-exposição. Olha que interessante, dos 309 casos confirmados, 95% ou viviam com HIV ou usavam profilaxia pré-exposição. Obviamente, é um serviço de ST, existe esse viés, né? E a gente viu a associação com o diagnóstico, ter febre, adenomegalia e lesões, múltiplas lesões vesiculares, e ser um homem que faz sexo com homem. E comparamos e vimos que, em pessoas vivendo com HIV, a gente tinha um maior acometimento extragenital, o que tem tudo a ver com imunidade de mucosa, uma doença mais disseminada. Tá? Aqui também foi outra publicação que a gente fez parte lá no CRT, é um compilado global, onde a gente avaliou o comprometimento da Mpox na população que vive com HIV, mostrando um quadro de visceralização, né? Inclusive até algumas fotos eu trouxe para mostrar, acometimento pulmonar, né? Lesão parenquimatosa, lesões cutâneas muito graves, com lesões necróticas, o paciente evoluindo para um quadro de sepse, com porta de entrada. Inclusive, até nessa publicação do Lancet, essa forma necrosante grave da Mpox, que tem usualmente pacientes com CD4 abaixo de 200, uma mortalidade de 15%, definiu até uma nova condição de ser uma doença definidora de AIDS, a forma necrotizante aí da Mpox. Tá? Também, como eu falei, esse é um caso também lá do CRT que a gente publicou, um paciente que teve um diagnóstico de HIV, Mpox, clamídia, gono e sífilis ao mesmo tempo, no mesmo diagnóstico. Então, é importante investigar outras ISTs concomitantes. Sem esquecer também de uma forma complicadíssima,
que motivou a perda de sono de muitos lá no CRT, paciente jovem perdendo a visão e sem ter nada para fazer para esses pacientes, não ser usar um antiviral ainda com muitas dúvidas, que é o tecovirimat. Então, blefarite, uveíte é uma complicação extremamente devastadora nesses pacientes e preocupante, né? Também casos de mpox em transplante de órgão sólido, lembrando que a imunossupressão é um critério de gravidade associado a essa doença. Diagnóstico, a gente tem muita limitação ainda de testes sorológicos, né? A gente não usa para praticamente nada. Inclusive, para fazer estudo soroepidemiológico, tem que prestar atenção quem foi vacinado para varíola, ainda padronização desses testes, ainda precisamos caminhar muito. O diagnóstico é feito por coleta de lesão, né? É importante conhecer o fluxo da sua instituição, biossegurança, né? Os laboratórios de referência, swab de lesão, todo cuidado na coleta, isso é importante. Teve caso de transmissão lá no nosso serviço durante a coleta para o profissional de saúde. E importante também a notificação às autoridades sanitárias. Aqui em São Paulo é uma notificação online aí pelo CEVESP. Importante notificar, colher a amostra, conhecer o tamanho da epidemia e orientar adequadamente os pacientes. Lembrando que agora a gente tem aí a possibilidade de clado 1B, existe uma deleção nos primers, então vai ser importante a gente repadronizar, não tem protocolo, já tem um protocolo fora do Brasil, mas estão disponíveis ainda, então é um desafio com relação ao diagnóstico dessa doença. Pergunta, tem reinfecção na mpox? Se você pegar a doença ou tomar a vacina, é protetor de uma nova infecção? Aí são 37 casos, todos em homens que fazem sexo com homem, que tiveram mpox novamente após uma infecção natural e também após 2 doses de vacina. Então, acontece, é raro, são lesões muito menos graves do que os descritos em 2022, menos confluentes. A imunidade induzida pela vacina não protege totalmente da infecção contra a mpox, né? No entanto, a duração e a gravidade parecem estar reduzidos nessa série pequena. Então, falar para os pacientes que mesmo tomando vacina e mesmo tendo doença, pode acontecer novamente um quadro mais leve de doença relacionada à mpox, tá? Com relação ao tratamento dessa doença, usualmente o tratamento é suporte, a maioria dos pacientes não evolui para a forma grave. Analgesia, sintomáticos, importantíssimo falar sobre isolamento. Os pacientes têm uma dificuldade enorme em respeitar o tempo de isolamento, porque justamente até as lesões todas caírem, as crostas caírem, né? Fazer o atestado, orientar a questão da analgesia, tratamento sintomático, e é uma doença branda na maioria dos casos, que evolui de uma forma benigna. Só que, realmente, a população imunossuprimida, a gente viu várias cortes no mundo mostrando gravidade e morbidade associada, e temos aí alguns antivirais, né? O mais estudado é o tecovirimat, outras drogas mais antigas foram retomadas, mas não caminharam em estudos clínicos. Mas é importante lembrar que o tecovirimat ele foi aprovado para varíola pelo FDA, ele inibe uma fase mais tardia do ciclo de vida da mpox, a maturação aí da glicoproteína 37. Nos Estados Unidos, ele entrou como tratamento expandido, ainda em investigação. Tem uma baixa barreira genética. Inclusive, um alerta do americano falando para a gente não usar isso de forma ampla, né? Inclusive, resistência primária e resistência secundária durante o tratamento com o tecovirimat. Então, a gente viu nos pacientes vivendo com HIV, dentro do Emílio Ribas, ou mesmo lá no CRT, quando eles estão muito imunocomprometidos, essa resposta do antiviral parece ser muito fraca, até a gente dobrando dose, deixando mais tempo de antiviral, e o medo de deixar mais tempo também, selecionar a resistência. Então, a gente precisa ter novos alvos de droga para o mpox, já que o tecovirimat parece ser uma droga que talvez não seja tudo que a gente acha que ela possa trazer de benefício aí, tá? São 2 clinical trials em andamento no mundo, a gente faz parte de um deles lá no CRT, que é o estudo UNIT, é um estudo para avaliar a segurança e eficácia do tecovirimat, e também o estudo STOMP. Os 2 estudos vão ser unidos para a análise estatística agora do DSMB, provavelmente agora em setembro, para avaliar realmente para a CLAD 2B a questão da segurança e eficácia no tratamento. Não é uma droga ainda que a gente tem respostas com relação à eficácia, né? Também agora, recentemente, um reporte de imprensa, o estudo lá no Congo com a CLAD 1B, também não mostrou muita diferença em crianças, né, o que é uma pena. O que dá para entender que as crianças que entraram no estudo foram tão bem tratadas que elas melhoraram algumas pela qualidade da assistência, não só pela questão do tecovirimat. Importante a gente contextualizar. Falando de vacinas, aí, para essa parte final da aula, a gente tem a primeira geração aí de vacinas de varíola, já mostrando realmente as crianças que tinham uma cicatriz, uma proteção, né? Vacinas de primeira geração, que depois a gente foi evoluindo, ganhando segunda e terceira geração, com mais segurança com relação à administração dessas vacinas para a população imunocomprometida, né? Então, a vacina em massa não é recomendada, né? Inclusive o próprio guia americano recomenda a vacinação para pessoas com vulnerabilidade relacionada à exposição sexual, focando na questão desse surto multinacional em 2022. Então, essas vacinas de primeira geração não são mais recomendadas. A vacina
realmente que a gente tem agora é a Jynneos, né? A gente vai falar um pouquinho dela, eu acho que é uma vacina de segunda geração. Inclusive, ela pode ser utilizada também para profilaxia pós-exposição para os contactantes. Ainda também estudos entendendo melhor isso, né? Tem um estudo Alive, que também a gente faz parte lá no CRT, um estudo para avaliar a eficácia da profilaxia pós-exposição com vacina, com a Jynneos, óbvio, também com muitas dúvidas relacionadas a isso. Está aqui, né, o que nós temos de vacina que é importante a gente contextualizar. É uma vacina de vírus atenuado de replicação deficiente, essa vacina da Jynneos. Ela foi aprovada com base, olha que interessante, na resposta relatada em ensaios fase 1 e 2, em modelos animais, em vez de eficácia clínica. Então, a gente precisa entender melhor a eficácia clínica. O fabricante é a Bavária, são 2 doses, com intervalo de 4 semanas. O Brasil aprovou emergencialmente, do primeira emergência global em 2022, e agora uma renovação dessa aprovação emergencial junto à Anvisa, por causa dessa segunda emergência global, com relação ao mpox, né? Então, poucas doses no Brasil a gente teve, na resposta vacinal aqui no nosso país. Foi decidido vacinar inicialmente as campanhas direcionadas à população vivendo com HIV, com CD4 abaixo de 200, 350, até pela gravidade da doença e a escassez de doses. Uma baixa produção mundial. Temos uma lacuna de conhecimento de termos de custo-eficácia dessa vacina, é importante. Baixa adesão à segunda dose. No Brasil, a gente fez uma campanha, mas a segunda dose também teve uma baixa adesão. E não é a vacina licenciada e teve uma nova aprovação emergencial sendo submetida. Realmente, a vacina funciona, mesmo não tendo, né, esses estudos de fase 3, aqui é uma meta-análise pegando a maior parte dos estudos, inclusive com outras tecnologias vacinais. Então, existe também uma relação significativa entre anticorpos de ligação e eficácia da vacina. Nesse gráfico dá para a gente ver isso, né? Então, realmente, ela tem uma eficácia de estudos populacionais que a gente viu nos últimos tempos. Quais são as lacunas com relação às vacinas de mpox? Eficácia para outros clados? Provavelmente sim, né? A gente não tem estudo, mas provavelmente sim. Proteção contra infecção assintomática. Duração da proteção entre a primeira... Tem que fazer dose adicional? Decai título de anticorpo? Quanto tempo? Os correlatos de proteção a gente não sabe. Resultados, vacinação intradérmica, sexo, idade. Então, tem vários fatores que a gente precisa estudar melhor dentro de um contexto. E, para isso, a gente vai fazer parte lá do estudo... do CRT, que vai avaliar... Deixa eu dar uma travadinha aqui. Estava tão bom, né? Não ter travado. Para o meu tempo não acabar. Você vai ajustar ali. Opa. Então, vai ter um estudo no CRT que a gente vai avaliar a Jynneos, uma eficácia dessa vacina. Opa, aí, maravilha. Um estudo randomizado multicêntrico que vai avaliar a resposta tumoral com 1 dose, 2 doses, e comparando a população vivendo com HIV versus usuários de PrEP. Eu acho que vai dar mais respostas para a gente com relação a essa vacina. Então, é importante a gente avaliar. No Brasil, depois da emergência global, na semana passada, trouxe novamente um centro de operações para coordenar a resposta à mpox no Brasil. A gente pediu uma aquisição emergencial de 25 mil doses. 25 mil, eu queria que fosse mais, gente. Coloquei um número a mais, mas é 25 mil só mesmo, infelizmente. Pela OPAS, não tem nenhuma previsão de chegada. Os pacientes vivem perguntando para a gente, né, quando vai chegar, que quer vacinar. Renovação da aprovação emergencial, e a gente tem um diagnóstico molecular em 27 laboratórios centrais de saúde pública e 3 laboratórios nacionais de referência, além de vários laboratórios privados fazendo PCR para mpox. Aí. Temos alguns estudos de novas plataformas vacinais, vacinas de RNA mensageiro para mpox. Espero que esses estudos continuem e a gente tenha novas plataformas, sem ser só a vacina da Jynneos, né? E eles são muito bonzinhos, né? Eles falaram agora que eles têm vacina, e uma vacina num preço de $100, né? É bem acessível para a maior parte do mundo, né? Então, realmente, a gente precisa ter mais plataformas e novas vacinas para mpox, tá? Para finalizar, com a take-home message da nossa aula, a gente tem aí, da mpox, o surto 2B continua em vários países, o vírus ainda circula, ameaça de um novo surto global com a Clade 1B, Congo, precisamos de mais estudos, muitas dúvidas com relação ainda à questão do Congo, formas de transmissão. A Clade 2B se comporta como um IST, afeta desproporcionalmente o homem que faz sexo com homem, pessoas com HIV. A co-infecção com IST é muito comum no contexto do diagnóstico da mpox. A população imunossuprimida é o grande motivo de preocupação para formas mais graves, especialmente pessoas que vivem com HIV. A vacina tem impacto em gravidade, mas pode ocorrer reinfecção. E os antivirais, a eficácia e segurança dos estudos ainda estão em andamento. Muitos gaps ainda para a gente estudar mpox, a vigilância da Clade 1, cinética viral, transmissão zoonótica, mpox em crianças, reinfecção, novos antivirais, novas plataformas vacinais, segurança de vacinas em crianças, doenças sintomáticas, portadores assintomáticos, mas aí saiu esse documento que é bem interessante, planejamento para mpox, que saiu na semana passada,
Mas eu queria finalizar a aula falando um detalhe importantíssimo. A gente cometeu muitos erros no começo da epidemia de HIV, falando de estigma, estigmatizando grupos específicos com relação ao HIV, especialmente o homem que faz sexo com homem. E a gente não pode repetir os mesmos erros do passado. E eu falo, não deixar de orientar a população que é alvo, que é mais vulnerável nesse surto, falar sobre a doença, mas não criando muitos estigmas, mas não deixar de falar que a doença afeta desproporcionalmente essa população. Até para fazer diagnóstico rápido, isolamento, procurar o serviço. Qual foi a comunicação que a gente fez sobre essa doença no nosso país? Sempre era falando, é pele a pele, mais nada. A gente não aprofundou isso. Isso é muito ruim do ponto de vista de contenção. E aí está um documento da OMS falando exatamente como se comunicar com a população LGBT, falando de uma doença que afeta desproporcionalmente esse grupo, né? E, para finalizar mesmo, está ali de novo o Dimi Ogana, o nigeriano, e aqui é uma foto lá da província de South Kivu, no Congo, onde a comunidade não sabe nada sobre a epidemia. As pessoas não sabem nem o que é Mpox, né? E existe uma necessidade de falar sobre a doença. E aí, ó, ontem o que ele falou, depois de 7 anos, estamos trabalhando às cegas. Depois de 7 anos, ele fala exatamente que a gente não tem, eles não sabem nada do que está acontecendo com relação ao Mpox. Gente, muitíssimo obrigado.